Graça e paz, irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para a nossa quinta aula da nossa Rota 1 Start e nós vamos falar sobre a criação, a queda, a redenção e a restauração. Eu sei que o nome da aula é grande, mas fica tranquilo que até o final você vai estar entendendo tudo em nome de Jesus, amém? Quando a gente começa a falar de criação, é algo que foi criado, certo? Fica muito claro isso, não é? Então, isso indica que o mundo não foi autogerado, ou seja, ele não foi criado por acaso. Eu sei que você aprendeu lá na escola que o mundo foi criado por uma explosão no espaço, Big Bang, certo? E a gente brinca, né? Olha, o mundo foi criado por poeirinha cósmica que resultou dessa explosão e tudo que a gente vê foi criado da explosão. Mas nós cremos em algo muito diferente, né? A gente acredita que o mundo teve início, a criação teve início, promovido por um ser que é único e que foi capaz de fazer do nada, porque a Bíblia nos fala lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, certo? Não tinha nada. E o Senhor fez desse nada surgir vida. Ai, que coisa maravilhosa, né? A gente olhar para o nosso Deus desse jeito. Então, o conceito de criação já demonstra que não existe nenhuma possibilidade de pensar no acaso. Nada foi criado por acaso. Nem eu e você fomos criados por acaso também. Na origem de tudo está Deus. Então, nada foi criado por acaso. Na origem de toda a criação está Deus, que é o Criador. O conceito de criação nos mostra que tudo foi criado com intencionalidade. Não foi por acaso. Existe uma intenção e um propósito para a criação de todas as coisas. Para a criação do universo e de tudo aquilo que compõe a criação do Senhor. Quando a gente olha lá para Gênesis, né, lá no comecinho, vem nos contando como foi que as coisas aconteceram, como tudo foi criado, certo? Primeiro dia, houve a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, separação entre as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, a separação da terra das águas de baixo. No quarto dia, a criação dos luminares enchendo a luz e tirando as trevas. No quinto dia, a criação das aves e dos peixes enchendo as águas. No sexto dia, os animais e os homens enchem a terra. E só uma pequena aspas aqui, abrindo um parênteses, né? Imaginem vocês que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Nós sabemos que o Senhor ele não fez esforço para que as coisas fossem criadas, certo? Ele criou tudo pela palavra. Ele ordenava e as coisas aconteciam. Imagina você e o céu. Aqui fala, né, que teve lá no quarto dia a criação dos luminares. E a gente imagina, né, as estrelas, o sol, a lua, tudo foi criado então nesse dia. Imagina você e o céu. Não sei você, mas eu amo o céu, porque sim, lá é a minha casa, eu vou para lá, então eu amo o céu. Eu tenho muitas fotos do céu no meu celular. E normalmente, quem sabe disso me manda um monte de foto também do céu. Pode mandar, viu, gente, que eu gosto. Imagina você o céu, imagina a quantidade de estrelas que tem num dia que está com o céu bem estrelado. Às vezes dentro da cidade a gente não consegue ver tanto, né? Mas quem tem a possibilidade de estar na zona rural, por exemplo, vê a quantidade de estrelas no céu. Você entende, você compreende que o Senhor criou tudo isso só com a palavra. Imagina o Senhor declarando, né, ordenando, né, que as estrelas, não sei como que ele falou, né, se ele já falou estrelas ou não, mas que surgisse no céu. Imagina a quantidade de estrelas. E a Bíblia fala que o Senhor conhece elas uma por uma, cada uma delas. Olha que Deus maravilhoso, né? Só que aí a Bíblia fala que depois que o Senhor criou todas as coisas, ele olha para tudo que ele criou e ele fala que ficou muito bom. Não é bom? Ah, ficou mais ou menos? Não sei se você é muito crítico com as coisas que você faz, mas sabe quando você faz alguma coisa, você olha e fala, sei não, eu acho que podia estar melhor. Não foi isso que aconteceu com Deus. Ele olhou e falou, olha, tudo ficou muito bom. A criação agradou ao Senhor. E aqui a gente olha para isso, a gente entende que não é só em qualquer outro sentido, mas principalmente, realmente, nesse sentido estético, sabe? Ele achou bonito, ele gostou do que ele criou. Tudo ficou belo, tudo tinha harmonia e tudo foi criado para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aí, quando a gente olha para a criação, a gente entende que a criação ela não foi só feita pela palavra, mas ela foi feita com um propósito. Dentro da linguagem poética de Gênesis, a gente pode entender e dizer que a criação é um presente
que expressa o amor de um pai por um filho. Nós que temos filhos, a gente não quer fazer de tudo para ver os nossos filhos bem felizes? Assim foi com Deus também criando tudo. Ele foi criando as coisas e pensando, olha, isso aqui vai ajudar em tal coisa, eles vão precisar de água para viver. As árvores vão ajudar a purificar o ambiente para que eles possam se sentir melhores, né, para respirar melhor. Então aquilo ali tudo é uma expressão do amor de Deus pelo seu filho. Então a gente entende que o universo ele encontra seu começo, a sua continuação e o seu término em Cristo. Cristo é a causa primária e a causa final da criação. Tudo começa nele e é nele também que tudo termina. Em Cristo nós começamos e terminamos. E aí a gente vai falar da criação do homem. Percebem que o Senhor criou primeiro todas as coisas, tudo que a gente vê, tudo foi criado. E só quando tudo já estava pronto, ele criou o homem. Mas entendam a diferença. Todas as coisas o Senhor ordenou e através da palavra foram feitas. O homem não. Com o homem, o Senhor se preocupou com cada detalhe. E a Bíblia nos diz que ele fez o homem do pó da terra. Ele moldou, ele modelou o homem. Olha que coisa maravilhosa. Não foi só ele falou assim, né? Soprou lá e falou, oh, que nasça o homem. Ele pensou em cada detalhe, ele fez os braços, as pernas, ele fez o rosto, o nariz, a boca. Olha que maravilha, o homem foi moldado, esculpido pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? E o homem é o ser humano é a criatura mais elevada da criação. Porque ele foi o único que foi criado com o fôlego divino para se relacionar pessoalmente com o Senhor. Nenhum dos outros animais, das outras obras da criação do Senhor foram criados com essa intenção de se relacionar com o Senhor. Somente nós, só o ser humano. O homem é um ser que, segundo a Bíblia, recebe a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, possuímos em nós, sim, uma divindade. Nós temos uma dignidade especial, uma capacidade de expressar os nossos sentimentos, o nosso amor, enfim, nós possuímos a capacidade de nos relacionar com Deus e com as pessoas. Nós temos liberdade, nós temos criatividade, porque o Senhor nos fez criativos, glória a Deus por isso. Então nós temos sim essa divindade, nós temos uma origem divina, porém, nós não possuímos em nós a igualdade com o Senhor. A divindade, ser Deus, é só dele. Nós temos a nossa origem divina. Nós temos sim em nós a marca da divindade do Senhor. Porém, Deus é só ele. Nós somos imagem e semelhança e não iguais a ele. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, não como iguais, para a gente não se comparar com o Senhor. O ser humano é a coroa da criação divina. O ápice da criação do Senhor foi a criação do ser humano. Então, lá em Gênesis, a gente entende quem é Deus, o que é o universo e quem é o ser humano. E nós vamos falar um pouco mais a respeito da natureza humana. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o ser humano é criatura. O ser humano não pode ser divinizado. Nós somos criaturas e, como criatura, nós somos limitados. Essa consciência é fundamental para que a gente possa viver de uma maneira equilibrada a nossa vida com o Senhor. Porque se eu acreditar que eu posso ser divinizada, que eu posso realmente me achar igual a Deus, eu não vou conseguir viver em equilíbrio. E aí nós precisamos entender também que o Senhor ele criou o ser humano frágil. O Senhor nos criou para ser dependentes dele. Nós somos criados do pó da terra. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quando a gente olha então para essa questão de ser criados pelo pó da terra, nós entendemos a nossa fragilidade realmente. Depois eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá no Salmo 8. É um salmo curtinho, que você lesse o Salmo 8. Lá nesse salmo, o salmista fala que quem somos nós para que o Senhor se importe com a gente? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Porém, ainda assim, o Senhor criou todas as coisas e deu a ele o governo sobre tudo. Então, leia depois na sua Bíblia o Salmo 8, ele é maravilhoso. E nós precisamos realmente entender que, apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências em tantas coisas que nós precisamos, dependemos da graça do Senhor, ainda assim o Senhor deu para o homem o governo sobre tudo aquilo que ele criou. Só que o Senhor também colocou na vida do homem, desde lá da criação, o livre-arbítrio. Então aí a gente entra na questão da queda. O que causou a queda? Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio.
certo? Todo mundo entende o que é livre-arbítrio? É a livre escolha, é o direito de escolher. O Senhor criou seres humanos perfeitos, inocentes, puros, e o Senhor fez com eles ali um pacto. Ele só disse para Adão e Eva que eles poderiam comer todos os frutos de todas as árvores, menos do fruto da árvore específica, que era da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, quando a gente olha para a desobediência de Adão e Eva, que configuram esse pecado, o primeiro pecado, né? É quando eles exerceram o livre-arbítrio. Eles tiveram a opção de escolher, certo? Quando eles desobedeceram a Deus, eles quebraram esse pacto, porque é como se eles estivessem realmente querendo ser iguais a Deus, ser independentes dele. Não foi isso que a serpente disse lá para Eva? Ele não quer que vocês comam o fruto porque vocês vão se tornar iguais a ele, vocês vão conhecer os segredos dele, e ainda assim eles comeram, porque eles realmente tiveram no coração o desejo de ser iguais ao Senhor. Então, houve uma queda desse estado original de perfeição em que Adão e Eva foram criados. E como consequência disso, os seres humanos passaram a experimentar sentimentos, viver coisas que até então eles não conheciam. Eles começaram a experimentar angústia, medo, vazio, o sofrimento. Eles não tinham mais o Senhor ali com eles, lado a lado, todos os dias, caminhando com eles, conversando com eles. Então houve essa separação do Senhor. Eles passaram a experimentar a morte, não só a morte física, mas essa morte espiritual, que é essa separação do homem com Deus. E aí a gente precisa realmente entender que quando o Senhor ele proibiu Adão e Eva de comerem aquele fruto, por que que ele fez isso? Ele estava dando para Adão e Eva o direito de escolher. Eu e você não passamos por situações todos os dias onde nós precisamos fazer escolhas específicas com relação a coisas específicas que podem nos levar para mais perto ou nos afastar do Senhor? Todos os dias a gente passa por alguma situação que a gente precisa fazer uma escolha. Foi assim com Adão e Eva também. O Senhor permite que a gente passe por situações para testar realmente, né, até onde nós estamos aliançados com Ele. E ali o Senhor permitiu que eles passassem por essa situação de tentação, para que eles pudessem escolher o que eles realmente queriam fazer. Mas aí, se Deus é tão bom, se Ele é tão maravilhoso, por que que Ele permitiu, então, que o homem passasse por essa situação? No fundo, o Senhor já sabia, né, qual seria o resultado do livre-arbítrio na humanidade. E o pecado é justamente esse ato de decidir viver independente de Deus. Quando a gente escolhe uma vida de pecado, a gente está escolhendo viver uma vida separada do Senhor, como se a gente não se preocupasse, não se importasse mais com as promessas de Deus, com aquilo que nós sabemos que pode vir como consequência para a nossa vida. Então, a entrada do pecado lá na vida de Adão e Eva não foi só uma decisão, só uma atitude, mas foi algo que adentrou na natureza do homem. Tenho certeza que você já ouviu falar que a natureza do homem ela é uma natureza caída, é uma natureza tendenciosa ao pecado. E realmente é. É como se a estrutura humana toda tivesse sido contaminada e deformada pela desobediência. É como se a desobediência de Adão e Eva fosse um veneno que eles ingeriram e contaminaram todo o ser dele. E isso foi passando depois para as gerações futuras, né? Então, mesmo que a gente hoje tente ser muito bom, a gente ainda assim vai ser considerado como uma obra morta. Por quê? Muitas vezes a gente tenta fazer isso por nós mesmos. Quando eu entendo que não sou eu que tenho que ser bom, e sim o Senhor que tem que manifestar a bondade dele através de mim, aí sim isso pode trazer resultados. Mas se eu quero ser bom por mim mesmo, isso realmente vai ser algo que vai nos levar a nos afundar. E quando a gente fala de pecado, a gente precisa entender quais são as raízes do pecado. Quando a gente olha lá para o pecado original, que é a desobediência, a gente entende que o pecado teve 3 raízes: a incredulidade, a cobiça e o orgulho. E ainda hoje, os pecados que nós cometemos normalmente também têm essas mesmas raízes, alguns em maior grau, outros em menor, mas a incredulidade, a cobiça e o orgulho estão sempre presentes realmente nos pecados que nós cometemos. E como consequência do pecado, não foi só o fato de Adão e Eva perceberem que eles estavam nus, porque só com a entrada do pecado eles realmente perceberam que eles estavam nus e começaram a se envergonhar. Até então estava tudo certo, né? Estavam ali nus, andando, mas o que acontece? A partir do momento em que o pecado entrou, realmente o pensamento deles a respeito até um do outro mudou, né? Tudo foi transformado. Eles foram corrompidos pela maldade, pelo pecado, pela incredulidade, pelo orgulho, né? Foram corrompidos. Então,
a consequência do pecado, a queda, vai muito além deles só terem percebido que eles estavam nus. Eu acho que a principal consequência da entrada do pecado ali, em Gênesis, lá no Éden, foi realmente essa separação entre o homem e Deus. Só que aí a gente entende que o Senhor ele tinha uma obra perfeita para a humanidade. Ele não criou a humanidade para simplesmente padecer no pecado, né? Então o Senhor ele nos entrega a obra da redenção. E o que é a redenção? Imagina você, se a gente voltasse para a época da escravidão, glória a Deus, para mim principalmente, né, que não estamos mais no tempo da escravidão, senão eu provavelmente não estaria aqui, estaria em outro lugar, né, a cor da gente não favoreceria tanto assim, mas glória a Deus. Mas vamos voltar na história e entender, lá na época da escravidão, os escravos eles eram comprados, certo? E nem sempre eram comprados por dinheiro, às vezes eram comprados por sacas de sal ou de grãos, enfim, eles eram trocados até por alimentos, né? E se, por exemplo, alguém visse um escravo e gostasse dele, só que esse escravo ele pertencia a um outro senhor, um outro fazendeiro, mas aí eu fui lá e gostei daquele escravo, eu quero comprar ele para mim, eu quero ele para mim, ou então eu quero dar a liberdade para aquele escravo. Eu precisaria pagar um preço para que aquele escravo pudesse ser meu e para que ele pudesse seguir aquilo que era a minha vontade. Se eu quisesse libertar, eu poderia fazer isso. Se eu quisesse colocá-lo para trabalhar para mim, eu poderia fazer isso, porque eu paguei um preço por ele. Então a gente entende que a redenção é justamente isso. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos presos como escravos nas mãos do maligno. Só que nós fomos libertos do peso da condenação do pecado por meio de Jesus, porque o Senhor, ele nos redimiu. Ele foi lá para aquela cruz e ele pagou o preço pelo nosso pecado. E é por isso que nós somos redimidos pelo Senhor. É por isso que nós temos a oportunidade de estar aqui hoje falando mais do amor de Deus. E a gente precisa entender, quando a gente fala da queda, sem a redenção, que sem a redenção nós teríamos perdido tudo que nós temos. A gente teria perdido a unidade humana, a gente teria perdido a capacidade de relacionamento, a gente teria perdido a confiança até em Deus e uns nos outros. A gente não perdeu nada disso. Nós ainda possuímos a possibilidade do diálogo com o Senhor. Nós entendemos que lá em Gênesis, com a entrada do pecado, a terra foi amaldiçoada junto com a humanidade, mas ainda assim o Senhor nos garante que ela nos deu o sustento que nós precisamos para nos manter aqui, e nós precisamos entender que nós não perdemos e jamais perderemos a nossa esperança no Senhor, de que dias melhores sempre virão, de que o melhor ainda está por vir e ainda vai acontecer. Mas aí eu pergunto para você, como que isso pode ser possível se tudo era para ter deixado de existir, se era para a gente ter sido consumido pela maldade, pelas nossas escolhas erradas todos os dias? E aí, a verdade, a gente volta lá na aula sobre salvação, lembra que nós falamos sobre a graça? E a verdade é que o Senhor nos emprestou a bondade dele, o Senhor derramou sobre nós a graça, e é pela graça dele que nós não fomos consumidos pela maldade. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele vai continuar sendo o mesmo para sempre, porque ele não muda. Deus é o mesmo sempre, sempre, sempre. Ele continua realizando milagres, ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua nos redimindo através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, tudo de bom que acontece no mundo não é mérito meu ou seu, é um presente de Deus. Tudo de bom que acontece na nossa vida é um presente do Senhor para nós. E aí a gente vai falar agora sobre a restauração. Nós entendemos então que a queda é o resultado da livre decisão humana, certo? Tá compreendido isso. Quando lá os primeiros pais, Adão e Eva, decidiram quebrar a lei, é como se eles tivessem cometido um crime. Hoje, na nossa realidade, por mais que as leis no Brasil, infelizmente, não funcionem tão bem quanto deveriam, ainda tem leis que, se nós quebrarmos, nós também vamos estar cometendo um crime, certo? E a pena, para todos os crimes, existe uma pena definida. E a pena para esse crime que foi quebrado era a extinção de toda a humanidade, né? Nós já sabemos, então, que o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Por que o Senhor não permitiu que a humanidade deixasse de existir? Se Ele é justo, como é que Ele pôde nos manter? Uma vez que a gente cometeu um crime, continuamos cometendo, né? Os nossos pecados, vamos pensar neles como crimes contra a santidade do Senhor. Será que Deus quebrou?
o princípio da justiça? Será que ele quebrou um princípio dele mesmo, mantendo a humanidade sobre a terra, mesmo nós sendo pecadores? Ele jamais poderia renegar a justiça. E aí lá em Romanos 5,18 está escrito assim, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, é pela graça, sempre pela graça. É por isso que nós não fomos consumidos pela maldade, é por isso que nós somos redimidos, é por isso que nós temos a possibilidade de restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. É pela graça. 1 Coríntios 1,30 diz o seguinte: é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, ele se tornou tudo o que nós precisamos. Ele se tornou justiça, santidade e redenção. É tudo que nós precisamos para que a gente possa continuar se mantendo diante do Senhor. E é essa disposição da Trindade, que vocês já aprenderam também sobre a Trindade, né? Que levou o Senhor a criar, a manter e a resgatar a sua criação, às custas do seu próprio filho, do sacrifício do seu único filho. É essa disposição do Senhor de nos salvar e nos manter que Paulo chama de graça. É essa disposição que a gente precisa olhar para ela e entender que sem a graça do Senhor nada disso seria possível. E aí a gente entende a disposição, a salvação, a graça do Senhor na nossa vida em 3 movimentos: a criação, a manutenção e a salvação. Então o Senhor criou todas as coisas, amém? Pela graça. O Senhor manteve a humanidade, manteve toda a sua criação também pela graça. E o Senhor ainda nos dá o privilégio de sermos salvos, também pela graça. Quando a gente olha somente para manutenção, a gente não está experimentando a graça. A gente até está sendo alvo dela, porque nós temos sido salvos, nós entendemos a redenção, mas nós não estamos vivendo a plenitude da graça, que nos garante privilégios realmente diante do Senhor. Muita gente está vivendo a graça do Senhor e nem sabe, nem consegue perceber. E ainda tem gente que acha que tudo de bom que tem na vida delas, tudo de bom que acontece na vida delas, é mérito próprio, acha que é porque eles são bons demais e porque merecem aquilo que está acontecendo, quando na verdade tudo isso é pura graça do Senhor sobre a nossa vida. E para a gente finalizar, que a gente jamais se esqueça de qual que é o objetivo do Senhor, na disposição de Deus, que tange a manutenção, ou seja, que faz com que nós nos mantenhamos sobre essa terra. Sabe qual que é o motivo pelo qual eu e você ainda estamos aqui? O Senhor manteve a criação para que a humanidade tivesse tempo, para que eu e você tivéssemos tempo, de modo que o evangelho pudesse ser pregado a todos, de modo que ele pudesse alcançar o máximo de vidas possível, de modo que ele não precisasse destruir tudo e a criação e tudo aquilo que foi criado fossem realmente destruídos sem que houvesse a possibilidade da salvação. Então eu e você precisamos entender que nós estamos aqui, o Senhor nos manteve, o Senhor nos criou, nós caímos, o Senhor nos redimiu e o Senhor restaurou o nosso relacionamento com Ele, para que eu e você fossem mensageiros do evangelho dEle, do amor dEle. Nós precisamos entender, sabe lá no texto que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Isso é uma verdade, e todo o universo coopera em favor da preservação da vida, e eu e você estamos aqui sobre essa terra para que nós tenhamos a possibilidade de levar a palavra, o amor, a presença de Jesus para o máximo de pessoas que seja possível a gente alcançar. Então que a gente cumpra esse propósito, que a gente entenda o porquê do Senhor ter mantido a humanidade, toda a criação, mesmo com a queda, mesmo com os pecados, mesmo com a rejeição, mesmo com a rebeldia de muitos. Ainda assim o Senhor nos manteve e nos mantém todos os dias, para que nós tenhamos tempo de levar o amor dele para aqueles que ainda não o conhecem. Que a gente possa realmente responder a esse chamado do Senhor com um sonoro sim e cumprir o propósito dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia. Nós terminamos aqui mais uma aula. Fica firme porque a Rota 1 já está acabando, falta só um pouquinho. Muito obrigada, Deus abençoe.